Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Isaac e a gente vai começar mais uma aula. O tema de hoje, pessoal, é múltiplos e divisores. E a gente vai começar pelos números múltiplos. Observe o trecho a seguir. Ana é artesã e o que ela mais gosta de fazer são pulseiras. 2 vezes por semana, Roberta vai ao ateliê da sua mãe para organizar as pulseiras em embalagens e colocá-las no mostruário. Para fazer essa organização, Roberta coloca em cada embalagem 5 pulseiras. Para cada 5 pulseiras que ela arruma, ela anota no caderno a quantidade de embalagens. Então aqui, pessoal, a gente tem o número de embalagens na sequência. Olha, eu tenho uma embalagem, eu terei quantas pulseiras? 5 pulseiras. 2 embalagens, 10 pulseiras, 3 embalagens, 15 pulseiras e assim sucessivamente, tá? Até eu chegar aqui em 25 pulseiras com 5 embalagens. O número de pulseiras que Roberta anota no caderno é o resultado da multiplicação. Vamos grifar isso aqui? É o resultado da multiplicação do número de embalagens que ela arrumou por 5. Então aqui, ó, se ela tem uma embalagem, ela vai multiplicar 1 por 5 e vai resultar em 5 pulseiras no total. Então se ela tem 2 embalagens, ela multiplica por 5 e terá 10 pulseiras no total. E assim sucessivamente, pessoal. Se eu tivesse aqui, ó, 15 embalagens, o que eu faria? Multiplicava 15 por 5 e chegaria... Ficou esquisitinho, né? Esse meu igual. Igual a 75 pulseiras, né? Professor, mas o que isso tem a ver com números múltiplos? Olha só, pessoal, o conceito de múltiplos. Um número natural será múltiplo de outro se for resultado da multiplicação deste número por algum número natural. Olha só. Então, pessoal, o que eu preciso saber agora? Quais são os números naturais? Então eu tenho aqui, ó, o nzinho de natural. E vamos lembrar, os números naturais começam com 0, 1, 2, 3, 4. Tem fim, pessoal? Não tem fim. Então, pessoal, isso aqui vai até o infinito. Por isso que a gente coloca essas reticências. E o que esse trecho trouxe pra gente? Que um número natural será múltiplo do outro se ele for resultado. Ah, professor, então voltando aqui no texto. O 5, ele é múltiplo do 5, por quê? Porque ele é resultado de uma multiplicação por um número natural. E quem é o número natural? São esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo? Então, o número 10, ele é múltiplo de quem? Múltiplo do 5. E o número 15 é múltiplo do 5 também e também do 3, tá? Aqui em cima eu não falei, mas o número 5 ele é múltiplo do 5 e do 1. A gente vai fazer aqui que vocês vão entender. Exemplo. Se eu tivesse... Vamos trocar de cor aqui. Se eu tivesse aqui a organização das pulseiras de 8 em 8. Então eu vou escrever M, que é de múltiplo, e 8 é falando que os múltiplos que eu vou escrever a seguir são do número 8. Então vamos lá. O que fala? É o resultado da multiplicação por um número natural. Qual o primeiro número natural que a gente tem? É o número 0. Então 8 vezes 0 é 0. Então 0 é o primeiro número natural. Primeiro número múltiplo, perdão. 0 é o primeiro número múltiplo. Então eu vou ter 8 vezes 1. É como se eu tivesse 8 pulseiras em uma embalagem, eu terei 8. 8 pulseiras em 2 embalagens, eu terei 16. 8 pulseiras em 3, eu terei 24. 8 pulseiras em 4, eu terei 32. Qual seria o próximo número aqui? 40. Depois, 48. E assim por
diante, tá? Vamos fazer outros múltiplos aqui, ó. Múltiplo do número 4. Começa com que número? 0, isso mesmo, 0, depois 4, depois 8, depois 12, depois 16, depois 20, depois 24 e assim por diante, tá? Ah, professor, então quer dizer que se eu tivesse... Vamos colocar uma coisinha aqui melhor. Se eu tivesse os múltiplos de 7, era só contar de 7 em 7? Isso mesmo, é só contar de 7 em 7, começando por que número? Começando pelo número 0, né? Então 0, depois 7, depois mais 7, né? 14, depois 21, depois 28, depois 35, depois 42 e assim por diante. Pessoal, notem que em todos os múltiplos que nós fizemos até agora, nós colocamos as reticências, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os múltiplos, tá? Todos os múltiplos, vou até escrever aqui, ó, múltiplos são infinitos. Vamos mais esse izinho aqui. Todos os múltiplos são infinitos, tá? A não ser que eu queira, do número 10 ao número 20, tem quantos múltiplos de 3? Aí eu segmentei. Mas quando eu não segmentar, os múltiplos serão infinitos, tá? E outra coisa, vou até fazer uma setinha aqui, ó. Os múltiplos são infinitos, né? Começam em 0. Então, para ficar bem legal aqui, pessoal, olha só. Eu tenho 10 vezes 7. A gente sabe que é 70. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o 70 ele é múltiplo do 7, né? Porque na tabuada do 7, a gente tem 7 vezes 10, que é 70, tá? E ele também é múltiplo do 10. Por quê? Porque 10 vezes 7 é 70. Então, 70 é múltiplo dos dois números. Por quê? Porque ele é resultado de uma multiplicação. Olha só outra coisa aqui. Vamos colocar o preto aqui de novo. Eu tenho 8 vezes 9 é igual a 72. Então, pessoal, 72 ele é múltiplo de 9 e 72 também é múltiplo de 8. Por quê? Porque 8 vezes 9 é 72 e 9 vezes 8 também é 72. Então, ele acaba sendo múltiplo dos 2, tá bom? Pessoal, e como saber se um número é múltiplo do outro? Olha só o exemplo aqui, eu tenho 315 e quero saber se ele é múltiplo de 3. Posso fazer de duas maneiras. A primeira maneira é dividir o número maior pelo menor. Se der uma divisão exata, é um número múltiplo. Olha só, eu dividi aqui 315 por 3 e obtive o resultado de 105, né? E o meu resto foi 0. Então, como a minha divisão foi exata, eu tenho provas de que 315 é múltiplo de 3. Outra forma que poderia ser feito é sabendo os critérios de divisibilidade, né? Se eu soubesse que 3 mais 1 é 4, mais 5 é 9, e 9 dá para dividir para 3, eu nem precisaria fazer toda a conta. Já falaria que 315 é múltiplo de 3 por conta do critério de divisibilidade. Tranquilo? Vamos agora, pessoal. Vamos agora para os divisores. Olha só o conceito.
sejam A e B, dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que B é divisor de A se o número A for múltiplo de B, ou seja, a divisão entre A e B é exata. Deve deixar resto 0. Pessoal, antes de mais nada, vamos relembrar a estrutura de uma divisão, né? Então vamos usar aqui o que a gente já tinha estudado. Vamos fazer a divisão de A por B mesmo. Aqui, ó. A dividido para B. Correto? Então a gente tem aqui, ó. O que o meu A é na divisão? É o meu dividendo, né? O que o meu B é? Divisor. Então é isso que eu quero saber, tá? É sobre isso que nós vamos estudar, sobre os divisores, tá? Aqui a gente tem o nosso quociente, que é a resposta. E aqui, nesse finalzinho, a gente vai ter o resto. Belezinha? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o conceito dos divisores, né? Então, são números inteiros conhecidos. Vamos dizer que B é divisor de A se o que, pessoal? Se esse A aqui, ó, for múltiplo, ele tem que ser múltiplo de B, tá? Ó, múltiplo de B. Professor, não estou entendendo é nada. Vamos substituir os números. Eu tenho, pessoal, olha só, 15 dividido para 3. Primeira coisa que eu tenho que saber, olha só, A tem que ser múltiplo de B. Então, 15 tem que ser múltiplo de 3, não é? É múltiplo. Se eu contar de 3 em 3, eu vou chegar no número 15? Vou. E olha, pessoal, que essa divisão aqui, ela vai dar exata. Olha só, eu tenho 15 dividido para 3, é quanto? É 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15, eu tenho o resto 0. Então, pessoal, o que isso quis dizer? Atendi a minha primeira regra, que é A ser múltiplo de B. Beleza? Segunda regra, o meu resto ser 0. Então, também atendi aqui o meu segundo requisito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que 3 é divisor de 15. Beleza? 3 é divisor de 15. Por quê? Porque eu posso colocar o 3 aqui e a minha divisão vai ser exata. Nossa, professor, eu acho que eu entendi. Porque se eu colocar o 5, olha só, se eu pegar o 15 e dividir por 5, eu vou ter uma divisão exata também. Olha só, 15 dividido para 5 é 3, e o meu resto também vai ser 0. Então, quer dizer o quê? Que 5 também é divisor de 15. Caraca, professor, acho que eu estou pegando. Olha só. Pessoal, olhando aqui, tem outro número que vocês acham que se dividir o 15 vai dar uma divisão exata? Professor, se dividir por ele mesmo. Olha só, 15 dividido para 15. 15 dividido para 15 é igual a 1, né? 1 vezes 15, eu tenho 15 e eu vou ter resto 0, tá? Então, 1 também é divisor de 15.
Beleza? Então, pessoal, olha só, eu vou apagar aqui só para a gente ter mais espaço. Então, pessoal, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e o próprio número 15, tá? Outra coisa, vamos fazer aqui um outro exemplo. Quais são os divisores do número 20? Aí o que a gente tem que pensar? Por quem que o 20 dá para dividir, que a minha divisão vai dar exata? 20 dá para dividir para 1, pessoal? 20 dá para dividir para 1. Por quê? 20 dividido para 1 é 20. Vou colocar pequenininho aqui. Ó. 20 dá para dividir para 2? Dá. 20 dividido para 2 é 10. Correto? 20 dá para dividir para 3? Não. 20 dá para dividir para 4? Sim. 20 dividido para 4 é 5. Olha só. 20 dá para dividir para 5? Dá. Pessoal, preste atenção. A partir do momento que eu cheguei aqui no número 5, ó, tá vendo o 5 aqui também? E olha só que interessante. 20 dividido para 5 é 4. Note que começou a inverter. Eu comecei a inverter, olha só. 20 dividido para 4 é 5. E 20 dividido para 5 é 4. Então, pessoal, quando eu chego aqui, ó, nesse cruzamento de dados, ó, quando eu cheguei no 5 aqui e o 5 aqui, é só eu repetir os números lá de cima. Então, o próximo número divisível por 20 é 10, tá? Número divisível, o próximo seria, ó, tem um 10 aqui, agora seria o 20. E aqui eu posso repetir também, ó. 20 dividido para 10 é 2. 20 dividido para 20 é 1. Professor, ficou meio confuso. Explica melhor? Vamos lá. Eu tenho aqui os divisores de 16. Então, a gente tem aqui, ó. Primeiro número divisível por 16 é o número 1, não é? 16 dividido para 1, 16. 16 dá para dividir para 2? Dá, por quê? Porque ele é par. Então, 16 dividido para 2 é 8. 16 dá para dividir para 3? Não, porque se eu somar os algarismos aqui vai dar 7. E 7 não divide para 3. Dá por 4? Será que 4 vezes algum número dá 16? Dá. Então, ó, 16 dividido para 4 é quanto? 4. Olha só. A próxima. 16 dividido para 5 dá? Não, 16 não dá para dividir para 5. Por quê? Para dividir para 5 tem que terminar em 5 e em 0. Dá para dividir para 6? Não, para dividir para 6 tem que dividir por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então não dá para dividir para 6. E por 8, pessoal, dá? Dá, olha só. 16 dividido para 8 é igual a 2, não é? 16 dividido para 8 é 2. Olha só, eu nem falei, né? Mas aqui repetiu, a gente já poderia repetir os números lá de cima, né? 8 e 16. Ou senão, a gente pode pensar assim, ó. Cheguei na metade do número que pode, ó. Metade de 16 é 8. Deu para dividir? Deu. O próximo número será somente o 16. Porque 16 dividido para 16 é 1. Tá bom? E o que eu quero que vocês observem agora, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei reticências. Por que eu não coloquei reticências? Porque os divisores têm um limite, né? Professor, e como é que eu vou saber esse limite? Nos próximos vídeos a gente vai falar de como descobrir quantos divisores um número tem e quantos e quais são eles, né? Quantos divisores eles têm e quais são eles. E o próximo, pessoal, a próxima dica aqui, ó, é que o número 1 é divisor
de todos, tá? 1 é divisor de todos, tá bom? Pessoal, para finalizar aqui, então vamos ver os divisores do número 60. Como a gente já sabe, o número 1, ele é divisor de todo mundo. Por quê? Eu consigo dividir todo mundo por 1. Tá? Todo mundo dá para ser dividido por 1. Então a gente tem o número 1. Por quê? 60 dividido para 1 é 60. Correto? 60 dá para dividir para 2? Dá também. 60 dividido para 2 é igual a 30. 60 dá para dividir para 3? Dá também. 60 dividido para 3 é 20. E 60 dá para dividir para 4? Dá também. 60 dividido para 4 é 15. 60 dá para dividir para 5? 60 também dá para dividir para 5. 60, pessoal, dividido para 5 é 12. 60 dá para dividir para 6? Dá. 60 dividido para 6 é igual a 10. E 60 dá para dividir para 8? Não, se eu dividir 60 para 8 não vai dar exato. Assim como se eu dividir 60 para 9 também não dá exato. E 60 por 10? Olha só, terminou em 0, eu sei que dá para dividir para 10. Então 60 dividido para 10 é igual a 6. Pessoal, eu vou parar aqui e vou pedir para vocês olharem essa estrutura aqui, ó. Quando você tiver repetições assim, ó, esse 6 repetindo com esse 6, ou esse 10 repetindo com esse 10 aqui, ou assim também, ó, se tivesse um 10 aqui e um 10 aqui, você pode, pessoal, só repetir agora. Olha só. Tá vendo o 6 aqui e aqui é 10, né? Tá vendo o 6 aqui e aqui é 10. Qual é o próximo número que eu tenho aqui? É o número 12. Então 60 dá para dividir para 12. 60 dividido para 12 é quanto? 5. Agora é só repetir. Depois do 12 eu tenho 15. 60 dividido para 15 é quanto? 4. Beleza? Próximo, 60 dividido para 20 é quanto? É 3. 60 dividido para 30 é 2. E para finalizar, a gente tem 60 dividido para 60. Né? Ó, depois que sair da metade, o próximo é só ele mesmo. E 60 dividido para 60, a gente tem 1. Então, se vocês observarem, os números que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui também embaixo. Tá? É como se fosse um espelho. Tá? Então, pessoal, é isso. Para saber quais são os divisores, divida o número, se der exato, porque é. Para saber os múltiplos, divida também, se der exato, porque é também. Beleza? Vou deixar aqui uma página contendo as atividades sobre esse assunto, tá? Aqui na descrição do vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou sem entender, por favor, comente aqui pra gente tentar sanar essas dúvidas, tá ok? Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.